Clube de Leitura Crítica. Esse é um projeto que eu estou apresentando para vocês, que é a síntese do que eu tenho feito nos últimos tempos aqui no canal, na minha coluna no Vermelho ou no meu blog no Substack, que é tentar compreender o que está acontecendo no mundo hoje para tentar construir, num ambiente seguro, respeitoso, de debate fraterno, algumas alternativas para o que anda acontecendo. Porque, assim, tranquilo, como é que a gente vai dizer o que é o capitalismo? Quais são as características do capitalismo? Quais são os atores do capitalismo? Será que a única contradição que existe na atualidade é entre capital e trabalho? Tem gente que defende isso. Eu acho que é mais que isso. Será que a política não tem um papel importante hoje nessa crise que é a democracia liberal? Será que a questão ambiental não é também um grande elemento importante dessa crise atual do capitalismo? Veja, porque se a gente pensar que o capitalismo é simplesmente um sistema econômico, todas as saídas que nós vamos construir para ele vai ser dentro dessa lógica. Mas e se o capitalismo é mais que isso, né? Se o capitalismo também é um sistema que constrói desejos, constrói pensamentos, constrói vontades coletivas, constrói consensos, que não só a partir da questão econômica. Então a ideia é justamente isso, é construir um projeto de estudo, de pensamento crítico e buscar, a partir de uma leitura coletiva, começar a conhecer as características de como a realidade está. Por isso, eu estou daí aqui apresentando para vocês esse clube. Então vai ser um clube de leitura crítica. Porque vejam, às vezes, hoje em dia, tu pensar de forma crítica, hoje em dia, é bem complexo, porque as pessoas já acham que estão, quase que é um ato de isolamento, né? A gente vai construir é um projeto de um ano, tá, gente? São 12 livros, um livro por mês, com vídeos explicando como, não sei se explicando o livro, desvendando conceitos, fazendo com que tu pode, antes de ler o livro, assistir o vídeo, porque esse vídeo vai ser um guia, vai ser uma forma de tu compreender, para tentar facilitar para todo mundo. A ideia não é criar um clube de iluminados, achando que só intelectual é que tem que participar. Ao contrário, é um clube para todos, de todos os níveis. A minha preocupação sempre vai ser sempre destrinchar todos os elementos mais importantes de cada obra e conectando uma à outra e também a nossa realidade. O meu papel de mediador nesse processo vai ser isso, facilitar e entregar num primeiro contato, que serão os vídeos, tudo que está em jogo dentro do livro. Vou organizar um guia de leitura com PDF sistematizado para entregar. Isso é uma coisa que eu vou me dedicar bastante para isso, para fazer esse projeto dar certo, assim. Então, a ideia é que não seja... Porque a leitura, né? A leitura é um ato isolado, muitas vezes. E no meio dessa complexidade toda que eu falei que tá, o algoritmo só te entrega o que interessa para ele, não explica o que está acontecendo, é tudo fragmentado, é tudo desconectado. Às vezes, fazer essa conexão sozinho é muito complicado. Então, a ideia de um clube de leitura é isso, é que seja um espaço seguro, onde as pessoas possam falar, debater. Vão ter 2 lugares, tá, para a gente conversar. Eu vou criar um grupo no Telegram ou no YouTube. Isso ainda vai ser, dependendo das pessoas, quando elas começarem a falar o que elas acham que é mais fácil, os que se inscreverem, declararem que tem interesse, a gente vai sistematizar, ou vai ser no WhatsApp ou vai ser no Telegram, para ver a forma mais adequada e tal. Mas além de ter no grupo, no Telegram, onde a gente vai falando, vai discutindo naquele livro, daquele mês, vai tratando todo mundo coletivamente de forma tranquila e tal, eu vou estar sempre conduzindo para que o debate seja tranquilo, eu vou sempre fazer a mediação. Qualquer um que se tornar agressivo, eu vou degolar, não tem essa, não é um espaço de disputa, é um espaço de construção coletiva do conhecimento. E quem me conhece sabe que eu sou muito duro com essas coisas, então eu não sou tolerante com o intolerante. Eu vou garantir que o grupo seja um espaço realmente fraterno de construção coletiva. Mas além desse grupo no Telegram, a ideia é fazer uma live por mês para tratar do livro do mês. E aí lá nós vamos construir, debater coletivamente nessa live, ver a síntese que se constrói, e sempre fazendo isso, a conexão de um livro com outro, de um livro com outro. Eu não vou tratar aqui dos livros objetivamente agora, eu vou fazer um outro vídeo depois para falar dos livros, mas eu vou falar dos eixos. E esses eixos
Porque veja, a ideia é construir esse ambiente seguro e todo sistematizado já, um planejamento das leituras. E então são 12 livros organizados em 5 eixos, e esses 5 eixos, no final, vão dar toda uma visão mais complexa do que é a sociedade. E essa que é a ideia. Vejam, nesse processo que temos aqui, eu vou passar para ele agora já direto para a gente entender os eixos, que é interessante para a gente entender aqui. O sistema atual. O primeiro eixo vai ser analisar e fazer um diagnóstico, né? Vejam, é interessante entender aqui que a gente vai conectar a questão da economia, a questão do cuidado, a questão da natureza, o que é a crise política. Então, vejo, mostrando que o capitalismo hoje não é só uma questão econômica, é muito mais que isso. E o livro que vai ser analisado, depois eu vou explicar ele mais, será o Capitalismo Canibal, da Nancy Fraser, que é, para mim, um baita livro, gente. Você tem que... Mas também não basta entender, analisar o capitalismo sem entender qual é o papel das plataformas digitais. E aí entra esse livro do Tecnofeudalismo, do Ian, que é assim, interessantíssimo para entender como as Big Techs hoje tratam, como trabalham e como elas funcionam no dia a dia. Esse é o eixo que eu falei que vai ser o eixo, que é o eixo o sistema, né? Para conhecer o sistema. Um outro eixo vai ser justamente os agentes. Aí, veja, aí nós vamos ver quais são as grandes contradições que existem hoje. É só capital trabalho? E eu acho que não. E vou fazer esse debate, mas vou tratar, por exemplo, do papel do feminismo. De um outro livro da Nancy, que é muito bom também, faz uma análise profunda das 3 ondas do feminismo e qual é o papel do feminismo dentro da crise do capitalismo. O outro livro é um livro interessante do Aaron, que é o Antirracismo, um livro muito bom também, muito forte, que vai para além da questão da representação da questão racial. Aprofunda e faz uma relação que não existe capitalismo sem racismo, ou seja, não vai existir uma sociedade capitalista antirracista. Não tem como ter igualdade racial dentro do capitalismo. Esse é um bom debate e essa obra dá essa condição. E, por outro lado, o Privilégio da Servidão, do Ricardo Antunes, que é uma obra para a gente aprender quem é hoje a classe trabalhadora. Então, vejam, na minha opinião, os 3 agentes, e podem surgir outros no debate, nós vamos fazer essa conversa de forma tranquila. Isso é um ponto importante, né? As contribuições que vão vir vão nos ajudar a criar nova síntese. Esses livros são guias, são formas de estruturar o debate, mas que eles vão, por isso a importância da conversa coletiva e a construção do pensamento, e assim que eu acredito que se constrói um pensamento crítico de forma coletiva. E a gente vai fazendo essa síntese junto. Então aí, entender o que é o infoproletário, entender esse fenômeno da uberização, isso é importante para construir um entendimento de quais são os agentes hoje na atualidade da luta política. E aí, Elite do Atraso, do Gessé Souza, é um livro que a gente tem que entender o outro lado também, que é quem é a classe dominante. Eu acho que esse livro dá pelo menos um panorama de como a nossa elite se estruturou e pensa o Brasil de uma forma preconceituosa e sempre atrasando o desenvolvimento social. Então, vejam, dos agentes a gente vai depois para a questão subjetiva. Eu tenho dito, e tenho dito isso há algum tempo, gente, assim, as condições objetivas, a miséria é gigantesca, cada vez a riqueza está mais concentrada e a gente não consegue ainda. Só isso não está resolvendo o problema. Só ter a visão, só a questão objetiva caindo na nossa cara não está resolvendo. A questão subjetiva é muito importante. E aí entender a subjetividade do capitalismo, para a gente entender que ele não é só um sistema econômico, ele é um sistema de valores, é um sistema de organiza o teu pensamento coletivo de uma forma a manter a atual forma de exploração. Então essa é uma forma que acho que esse é um elemento importante desse debate. E o Realismo Capitalista, do Marco Fischer, um livro forte. Não é longo, tá? Não é uma leitura longa, mas é uma leitura densa. É uma leitura densa, muito interessante para se fazer. Não tem como tratar de questão subjetiva sem entender o papel da América Latina, sem entender o pensamento, inclusive, dentro disso, do Lenin, que foi, o que ele representou de ponto de vista de entender as transformações. E a Martha Heinecker é uma autora
ela é chilena, já falecida, mas que tem uma concepção muito importante do que é a América Latina. A gente tem um pensamento colonizado, gente. A gente vai buscar sempre nos europeus aquilo para a gente tentar construir aqui. E esse, na minha opinião, é um dos grandes erros do pensamento crítico no geral, copiar modelos. E entender, a partir de um viés da América Latina, de como se coloca essas questões para entender a realidade é fundamental, a partir do nosso pensamento e não só de um olhar europeu. Tem contribuições fundamentais, é óbvio que tem, mas a gente também tem que começar a perceber algumas coisas a partir da nossa percepção aqui na América Latina. Então esse é um elemento importante. O outro ponto que tem que estar é estratégia tática. E aí eu trago dois clássicos importantes, né? Rosa Luxemburgo e o Lenin, para entender como é que a gente pode construir, caminhar nessas transformações, né? Reforma e Revolução é um clássico importante. Duas Táticas da Social-Democracia também é um livro que entende como é que se joga na questão da democracia, do processo eleitoral, como é que se faz alianças, como é que se constrói politicamente um caminhar para a sociedade que a gente pensa que tem que ser construída. Aí a gente tem a perspectiva de valores, né? O que é, qual é a nossa perspectiva, né? Quais são os valores, qual é o horizonte que a gente quer construir? E aí trago de novo Martha Heinecker, que ela um livro muito bacana, que é Um Mundo a Construir, os novos caminhos para a esquerda, para a gente começar a tentar trilhar, tentar organizar o caminho que a gente quer seguir. E a Utopia do Socialismo, do Klaus Doré, ou Doré, né? Não sei a pronúncia exata, mas vejam, justamente ele faz uma relação de que pensar o socialismo é também pensar a negação do capitalismo, a questão ambiental, toda a forma que nós vamos estruturar, que tipo de sociedade nós vamos estruturar. E então a ideia é assim: essas 12 obras, em 12 meses, vai ter dois planos, duas formas de organizar, que vai ser assim: quem quiser participar de um tipo de estudo, juntamente com o estudo coletivo, vai participar. É o que eu pretendo que todo mundo ingresse, porque eu acho que é o melhor. Mas também quem está numa vida corrida e quiser uma outra maneira, só assistir os vídeos e não quiser participar dos grupos de debate, também vai poder participar. Mas isso agora é o de menos. O fundamental, e isso aqui eu quero colocar aqui para vocês, assim, é construir esse projeto. É um projeto de fôlego, não é uma coisa simples de fazer. E eu coloco aqui para a gente construir uma lista para saber de pessoas que realmente têm um interesse. Não quer dizer que vá, né, fazer o curso, que vá participar do clube, mas que tenha um interesse. Que isso já mostra para ver se tem condições desse projeto sair do papel. Um projeto que vai exigir muito de mim. Não vai ser uma coisa simples de se fazer. Tem que se gravar as aulas, tem que se construir os PDFs para passar. Então, assim, é um projeto que realmente é um projeto que vai consumir muito tempo, muita estrutura, muita organização. Mas a ideia é o clube de leitura ser isso, é ser esse espaço de construção do pensamento coletivo. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês acessarem esse material que eu usei aqui agora, esse material que vocês estão vendo, que é o material que apresenta, explica todo o clube de leitura, tá, gente? Tu vai acessar aqui embaixo e tu vai ter acesso a isso aqui para ler melhor, ver o que está acontecendo. É isso, não é isso. E se tem interesse, clica ali, vai entrar naquele link e vai só colocar o teu e-mail, o teu nome e dizer a parte de interesse, se é a questão ambiental, tal. Não dá um minuto para preencher. Mas é importante para eu entender quem é que tem interesse nisso, quem é que não tem interesse. Acho que isso é importante para a gente, para organizar, para ver se esse projeto realmente tem condições de ser colocado em prática. Eu espero que sim, eu estou muito empolgado com isso. Eu gostaria muito que esse projeto desse certo. Vamos ver se vai dar, né? Então, assim, quem tiver interesse, clica ali embaixo depois, vê melhor. Se quiser mandar e-mail para mim, meu e-mail está aí, você sabe, né? É tranquilo. Tem formas de mandar mensagem. E aí a gente vai poder já começar a planejar, estruturar. Mas precisa, né, gente, de um número mínimo para tornar viável isso, né? Senão não tem como. Então, clica aqui. Esse projeto é um projeto muito bacana que pode transformar a nossa compreensão, a maneira de entender as coisas e de como caminhar. Não esquece, então. Clica aqui embaixo e se tu tiver interesse, deixa lá registrado. E até a próxima. Um abraço.